Olá, senhores. Bom dia, né? Boa tarde ou boa noite para quem nos assiste. Aqui quem fala com vocês é Paulo Marques, tá? Eu sou assessor de investimentos, aí vinculado a Genial Investimentos. A gente tem o nosso escritório chamado Finance Academy, que também está vinculado à corretora Genial Investimentos. O que a gente vem conversar com vocês hoje é um pouquinho sobre ações, apresentar algumas coisinhas que às vezes geram dúvidas, falar um pouquinho sobre impostos, tributação, como é que se investe, tá? Isso aqui vai ser uma prévia rápida, só para tirar a dúvida de alguns clientes e em breve a gente vai estar fazendo a parte de análise gráfica, tá? Então, o que que seria uma ação, né? O que que é uma ação de uma empresa SA? Uma empresa, ela emite ações por necessidade de recursos. Então, ela abre o capital chamando terceiros para serem seus sócios, né? Então, a gente tem aqui o capital social de uma empresa, né? Esse capital social é formado pelo que a gente chama de sócios fundadores dessa empresa SA. E no momento em que essa empresa decide pegar uma fração desse capital e abrir, né, em ações que a gente chama de IPO, né, ou oferta pública de ações, ela está chamando, ela está abrindo para que novos sócios entrem na sociedade, tá? Novos sócios. Então você que está me ouvindo aí pode ser sócio de uma empresa SA, pode ser sócio comprando ações no IPO, que é o mercado primário de ações, ou você pode ser sócio comprando ações no que a gente chama de mercado secundário de bolsa de valores, né? E lá você pode ser sócio do Bradesco, do Itaú, do Santander, da Natura, né? Você pode ser sócio das lojas americanas, Magazine Luiza. Qual é a vantagem de você se tornar sócio de uma empresa SA? É que você passa a receber dividendos, você passa a receber juros ao capital e no futuro, caso esse papel apresente, né, uma valorização, você pode efetuar ganhos de capital. Então imagina, você compra uma ação por R$ 20, comprou 100 ações dessa empresa, essa empresa, quando você desembolsou, gastou 2.000, né, fora os impostos e as tarifas, né? E aí, quando você vendeu essa ação dessa empresa, custava R$ 30, né? E você tinha as 100 ações, passou a ter 3.000, né? O lucro da operação, que a gente chama de ganho de capital, 1.000, né? A gente vai ver aí quais são os impostos incidentes, a gente vai ver essas coisas todas bonitinhas. O que, que o investidor tem que entender? Ele tem que entender que o mercado de bolsa de valores é um mercado ao qual ele tem que analisar, né, as empresas, e aqueles investidores que querem entrar nesse mercado, mas não têm experiência ou receio de perdas, né, o que, que eu recomendo para vocês? Eu recomendo que vocês não entrem com seu capital total, né? Você vai colocar apenas um percentual para você ir aprendendo as estratégias, né? Tem vários analistas de mercado, né? Na Genial a gente tem um que é o Vilegas, Felipe Vilegas, que passa as orientações de ações, tá? Então, você tem que olhar as carteiras recomendadas, ver as operações, né? O que eu digo para os clientes é que você não pode ir para empresas especulativas. Então, se você está começando, está com receio, o ideal é você pegar empresas que são pagadoras de dividendos, tá? E sempre você deixar um fundo de reserva. O que, que seria esse fundo de reserva? Poder deixar uma parte do seu capital atrelado a outros investimentos que, caso você precise, né, de urgência, você pode resgatar dos outros. Porque ações, senhores, o investimento em ações ele foi muito tempo, vamos dizer assim, minado, né, por pessoas que ficam prospectando como se você tivesse ganhos rápidos e de uma hora para outra você pode ficar milionário fazendo esse tipo de operação. Não é bem assim, tá? Existe possibilidade de você fazer day trade em alguns papéis, né, de acordo com a movimentação do mercado, de acordo com o humor do mercado, e existem momentos em que você vai ter que assumir prejuízo, porque você vai ter que sair do mercado para evitar com que sua perda aumente, né? E esse humor de mercado, a gente tem como medir, analisando os índices, os indicadores, mas a data efetiva de quando vai ocorrer ou como vai ocorrer, isso aí só o mercado para dizer para a gente, tá? Às vezes você pode estar investindo num papel
que você tem plena convicção que é uma empresa que está apresentando grandes estruturas, mas o mercado não aceita o preço dessa ação. Então, pode ser que você passe anos num papel e esse papel não suba. Então, o mercado de ações é um mercado diferente da poupança. Se o investidor que tem cabeça de poupança, quando ele entra no mercado de ações, ele tem que mudar essa terminologia, ele tem que mudar essa condição. Porque quando a gente fala do mercado de ações, a gente está falando de um investidor que ele é empreendedor e de um investidor que ele vai mudar suas estratégias de investimento de acordo com a tendência. Ou seja, nem sempre você vai adotar uma única estratégia funcionar e nem sempre você vai fazer as coisas sempre do mesmo jeito e vai funcionar. O investidor de ações ele é um mutante. Toda hora ele tem que estar revendo suas estratégias e as modificando para que ele venha chegar nos seus objetivos. Normal, por isso que eu digo que os investimentos de ações são investimentos de longo prazo, tá? Cuidado com os YouTubers aí que ficam prometendo ganhos em ações exagerados. Às vezes dá para fazer, como eu falei para vocês, às vezes não. Quem vai depender é o mercado. Então, é o primeiro alerta que eu dou para os senhores. Eu tenho dois tipos de ações. Eu tenho ações do tipo ordinário, que são as ações com direito a votos. Então, você que quer, por exemplo, fazer poupança em ações para se tornar um acionista de uma grande empresa, você pode ir comprando ações ordinárias. Vai chegar uma época que você se torna dono da empresa se tiver maior condições de ações. É uma historinha que eu lembro, que eu posso falar para vocês que é real. Vocês podem até procurar na internet. Existia a Embratel, empresa de telecomunicações, e um mexicano foi comprando as ações da Embratel na época, né, quando a Embratel não valia nada, centavos, coisa de R$ 1. E depois ele se tornou dono da Embratel, né, esse mexicano, e depois com o tempo ele vendeu. Né? Então, dá para você prospectar ganhos de empresas assim? Dá. Você tem que ter a paciência de longo prazo. Muitas das vezes os investidores, principalmente nós brasileiros, nós somos imediatistas, a gente quer a coisa para ontem. Só que o investidor, como eu falei, ele é um empreendedor. Imagina só, você vai construir uma empresa, você vai comprar lá computadores, máquinas, equipamentos, né? A minha pergunta em um ano você vai ficar rico? Não. Você sabe que o que você gasta para construir uma empresa em 1, 2 anos, você só vai ter esse retorno lá para frente. É a mesma ideia é investir em ações. E você vai estar comprando as ações hoje, que seria o custo de investimento, você vai ter o retorno lá para frente. Cabe a você o quê? Paciência e esperar. Né? Eu posso até desenhar alguns exemplos. Né? Por exemplo, existe uma ação, né? Existe uma ação chamada Via Varejo, VVA3. Essa ação aqui, há muito tempo, ela ficou em torno de R$ 4 e oscilando, 4, VVA4, desculpa. VVA Varejo é 3, tá? Desculpa. Muito tempo ela foi oscilando 4, 5, 4, 5, 4, 5, 8, 8, 5, 4, 4. Mas esse ano de 2020, essa ação ela chegou a bater, né, R$ 16. Tá? Então, aquele investidor que foi empreendedor, olha só, você pode comprar uma única ação. O cara ele poderia ter acionado o que a gente chama de mercado fracionado, comprar lá VVA3 com F, né? E ele comprava uma única ação, pagava R$ 4, né? Mais corretagem de impostos, né? E se ele tivesse uma grana sobrando, ele podia acessar o mercado normal e comprar por lote, sem ações, né? E aqui ele desembolsava R$ 400, né? Olha só o legal, o cara que foi lá um ano atrás, comprando via varejo de pouquinho, quando chegou agora, bicho, é R$ 16, meu amigo. Ele teve um aumento de capital muito grande, sendo em torno, acho que de cento e poucos por cento, ou mais de 153% de ganho. Então, quanto tempo se demorou? 6 meses? 7 meses? Tá, legal. Um ano? E tu vai me dizer assim, é muito tempo, mas me pergunta uma coisa, qual é o investimento que em um ano tu consegue ganhar 153% de rentabilidade ou mais de 153% de rentabilidade? Não existe, não é? Não existe. Cuidado, o que eu estou falando para você foi uma atitude de mercado, eu não estou dizendo que você sempre vai ganhar assim,
né? Você tem que analisar os pontos da empresa, você tem que ir atrás dos analistas, você tem que analisar lá balanço, você tem que analisar lá qual é o ramo de atividade dessa empresa, né? No caso, a Via Varejo é uma empresa do ramo varejista. Você tem que analisar se ela está bem das contas, se a auditoria dela está avaliando se ela vai quebrar ou não, se ela deve, se ela paga os fornecedores, quantas unidades ela tem, quantos empregados ela tem, quanto que é a receita de vendas, quanto é que é o lucro, quanto é que ela paga de imposto. Tem que analisar uma série de situações. Não é só assim, ouve um youtuber, aí tu vai lá e compra. Não, isso aí você tem que tomar cuidado, tá? O investidor de ações ele tem que ser igual, vamos dizer assim, um administrador, um economista. Ele tem que procurar analisar, tem que procurar ter fontes fidedignas, né, para saber a par daquela empresa. Eu te contei uma situação. Essa ação ela demorou 1 ano para fazer isso. Ela poderia demorar 5 anos. Ela poderia demorar 10 anos, ela poderia demorar 20 anos para fazer. Ela poderia ter feito isso em um dia, ela poderia ter feito isso em um mês, ela poderia ter feito isso em 3 meses. O que vai determinar se a empresa é capaz ou não de alcançar um resultado no valor das ações é a forma de gestão dela. Então você tem que estar acompanhando como é que está a gestão dela e a aceitação do mercado para os seus papéis. Aí você vai ter que estar acompanhando lá na Bolsa de Valores para ver se o mercado está disposto a pagar mais por essa ação. Tá? Alguns investidores sofrem da síndrome do Senhor dos Anéis, né? Aquela síndrome do My Precious, né? A síndrome do Smiggle, né? O cara se apega com uma ação, o mundo está desabando, mas ele não larga a ação dele, porque é preciosa demais para ele largar. Então, é assim, esse tipo de investidor é o que mais se arrebenta na Bolsa de Valores. Né? Eu fui investidor assim, no início, quando eu comecei, 10 anos atrás, lá quando eu comecei com minhas pequenas finanças fazendo isso, a gente vai muito na questão assim, eu comprei a ação, é uma empresa tal, 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 e a gente não vai olhando os cenários. O mercado ele é global, então fatores externos que afetam o preço de produtos no mercado internacional e interno podem afetar o preço das minhas ações. Então, eu como investidor, eu tenho que estar todo o tempo acompanhando, eu tenho que estar lendo notícias, eu tenho que estar vendo para saber se vale a pena entrar ou não no papel, tá? Então, isso aí é uma coisa que eu falo para os investidores, que os investidores eles vêm da renda fixa para a renda variável com a mentalidade da poupança. E ações não é aplicar e esqueceu. Você tem que acompanhar a evolução da tua empresa. É como se tu fosse um empresário. Você coloca dinheiro numa empresa, criou uma empresa, você tem que acompanhar lá, ver como é que está toda a gestão para saber se essa empresa vai dar resultado, tá? Então a Via Varejo foi esse caso. A Via Varejo, para quem não conhece, ela é dona da Casas Bahia, Ricardo Elétrico Ponto Frio, né? Então o investidor que analisou, o investidor que olhou a recomendação dos analistas, os investidores que conversaram com seus assessores, os investidores que acompanharam notícias de jornal, que acompanharam a empresa, que olharam lá na Bolsa de Valores o balanço, o crescimento das receitas, foram apostando cada vez mais, né, nesse segmento e essa ação ela deslanchou. Então é um cuidado que os investidores têm que ter na análise, tá? Na análise das ações. Então, assim, as ações ordinárias elas dão direito a voto. Então, cada ação, né? Cada voto que você tem, cada direito a voto que você tem, você passa a exercer em uma Assembleia Geral. Existe uma Assembleia Geral dos acionistas. Essa Assembleia Geral ela é feita uma vez por ano, Assembleia Geral dos Acionistas, aonde essas pessoas que compraram ações com código 3, que são ações ordinárias, vão exercer o seu direito a voto. Vão votar em quê? Né? Para quem não sabe, a Assembleia Geral é um momento onde a empresa, né, os administradores, a auditoria, né, o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração, vão apresentar o que fizeram durante um ano com a empresa. Tá? Todos esses dados são disponibilizados aos investidores. Aonde você tem acesso? Lá no site da Bolsa de Valores, na B3. Na B3 existe um campo lá chamado Empresas Listadas. Lá você vai acessa, aí tem lá fatos relevantes, aí vai aparecer a ata da Assembleia Geral, o que foi abordado, lá vai aparecer fluxo de caixa, vai aparecer balanço, vai aparecer receita, despesa, quantidade de ações, quem são os principais acionistas e etc. Isso o investidor tem que estar atento para poder tomar suas tomadas de decisões. Tá? Existe um outro tipo de ação, né? Vamos sair um pouquinho das ações ordinárias, deu o exemplo da Via Varejo,
Existe um outro tipo de ação que são as ações preferenciais, tá? Existem empresas, gente, no mercado que elas estão no nicho 2 ou nicho 1 do novo de mercado da Bovespa, de governança, né? Então, essas empresas elas podem ter ações do tipo 3 e ações do tipo 4, né? 3 ordinária, 4 preferencial. E existem empresas que elas estão no tópico que a gente chama novo mercado da Bolsa, que lá só são ações que têm tipo 3, elas não têm ações do tipo 4. Eu posso até citar algumas, por exemplo, BBAS3, que é Banco do Brasil, B3SA3, que é a ação da Bolsa de Valores, né? NTCO3, que é a Natura. Eu posso citar aqui Vale 3, né? Que é a Vale, né? Eu posso citar aqui quem mais? Enfim, tem muitas, tá? E aí, qual é a diferença? Esse novo mercado, que é a parte de governança da bolsa, são empresas que elas vão passar por um critério de auditoria muito mais pesado do que dos outros nichos da bolsa. Então, eu vou ter o nível 1 e o nível 2. No nível 1, eu posso ter ações preferenciais e ordinárias, e no nível 2 também. Mas o peso, né, o peso maior de auditoria começa do novo mercado. Tá, voltando. Então eu tenho ações aqui, por exemplo, eu tenho o caso da Petro. Petro tem Petro 3 e a Petro tem Petro 4. Tá? Petro 3 é uma ação ordinária. Tudo que terminar com código 3 paga dividendos também, desculpa, mas o foco dela é ter direito a voto. E eu tenho a Petro 4. A Petro 4, qual é a diferença da Petro 3 para a Petro 4? A Petro 4 ela vai ser uma ação chamada preferencial. O que é uma ação preferencial? Em caso de falência de uma empresa SA, os preferenciais, se a empresa tiver dinheiro, eles vão ser o primeiro que vão receber. Tá? Depois dela pagar o fisco, os trabalhadores, os credores, aí você recebe. Tá? Outra característica do tipo 4. Né? Pela lei das SAs, quem tem ação do tipo 4 recebe 10% a mais do que as ações tipo 3. Então, aqui eu já digo para você, se você quer se especializar em day trade, você vai olhar as ações que são do tipo 4 para fazer day trade, porque elas vão pagar mais dividendos. Se você me perguntar assim, Paulo, por que a ação do tipo 3, que é a ordinária, que o cara vai lá votar, é o dono, recebe menos do que a do tipo 4? Gente, porque a minha análise, né? Eu acho que a pessoa que foi fazer a lei, ela pensou o seguinte: se toda hora a pessoa ficar fazendo day trade, comprando e vendendo, 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 o mercado pode desvalorizar demais o preço de uma ação, né? O preço de uma empresa. Então eles lançaram a ação do tipo 4 para o cara ficar fazendo essas brincadeiras. Na tipo 3, é as ações daquelas pessoas que acreditam, que fizeram uma análise, que fizeram uma consultoria, que fizeram um estudo, que viabilizou ele continuar, tá? Ele acreditar nesse papel. Então, a ação do tipo 3 é para aquela pessoa que vai pensar no longuíssimo prazo. Tá? Imagina só, você tem um filho, teu filho acabou de nascer, e aí tu pensa assim, pô, eu vou fazer uma poupança de ações para esse caboclo. Né? Todo mês eu vou lá comprar 100 ações para ele. Quando esse menino tiver 30 anos, se ele não for o dono da empresa, ele vai conseguir já viver de dividendos. Né? Então, assim, dá para fazer esse tipo de poupança? Dá. É muito comum isso nos Estados Unidos, as pessoas ficarem comprando ações e fazendo poupança desse jeito. Tá? Um brasileiro agora que está criando o hábito por causa da curva dos juros, que a gente está vendo que a renda fixa está indo por brejo. Tá? Então, assim, tipo 4 tem preferência de recebimento de dividendos, tem preferência de recebimento em caso de falência de uma empresa SA. A ação tipo 4 só passa a ter direito a voto em casos específicos ou casos específicos que vão estar relacionados lá no estatuto social da empresa, né? Ou em caso dessa empresa não apresentar lucro por 3 anos. Né? Se essa empresa não apresentar lucros consecutivos, né, por 3 anos, aí a ação preferencial passa a ter direito a voto. Fora isso, não. Tá? Então, são esses dois tipos de ações que nós vamos ter. Tá?
aqui nesse primeiro momento. Vou conversar aqui na segunda, então está aqui um exemplo de ações que eu tenho aqui. Lembrando que eu não estou passando recomendação, estou fazendo um curso, tá? Para a pessoa começar a entender o básico de ações. Que muitas pessoas têm me perguntado, mas ninguém, como é que se diz? Tem a ideia do início, quais são os impostos, como é que faz, então a gente tentou bolar alguma coisinha aqui, tá? Então aqui, ações. Eu tenho ações do tipo ON, como eu falei para vocês, ações que terminam com código 3, então eu tenho Bradesco, Petrobras, Itaúsa, GGBR4, Gerdau, Itaú. Da onde eu tirei essas informações? Vocês podem consultar os códigos das ações lá no site da B3, B3, tá? B3, e você coloca no Google lá empresas listadas, e lá você coloca lá Bradesco, aí ele vai te dizer os códigos da ação do Bradesco, Banco do Brasil, os códigos da ação, e por aí vai. Tá? Então aqui os códigos, né? Tem a 3 e tem a 4. Isso aqui são ações que estão no nível 2 de governança corporativa. E aí eu tenho ações que têm casos específicos, né? Eu tenho ações de classe, por exemplo, ações que vão ter códigos 5, 6, 7 e vai embora, né? Essas ações de classe, elas podem ir até a letra Z, né? Classe A, B, C, D, E, F, G. O que elas têm de diferente? É que o Estatuto Social vai definir características diferenciadas de pagamento de dividendos ou de condições para os seus acionistas. Então, a pessoa que adquirir essas ações tem que estar atento. Aí, no caso aqui, eu tenho a Eletrobras, né? A Eletrobras eu tenho a Eletro 3, a Eletrobras que é a 4, 5 e 6, né? Se não me engano. E aí eu tenho a Uzi Minas, Uzi 5. Então, cabe ao investidor dar uma olhada no estatuto social da empresa para saber o que ele tem de vantagem e desvantagem de adquirir esses papéis. Tá? Até onde eu sei, se você adquire o 4, você vai estar recebendo mais. Tá? Até onde eu sei, o 3 é o que dá o direito a voto. Tá? Os demais eles vão ter características diferenciadas. E existem ações do tipo 11. Essas daqui são, vamos dizer assim, bem comuns no mercado, né? Que a gente chama de tipo 11 de units. Né? Mas eu não tenho só as ações do tipo 11, eu também tenho fundos de investimentos com tipo 11 e tenho fundos ETF, que a gente chama de Exchange Trade Funds, que também são do tipo 11. Então a gente vai conversar um pouquinho disso aqui, porque as pessoas pensam que na Bolsa de Valores, lá através do home broker, só dá para comprar ações. Não, dá para comprar cotas de fundo de investimento, dá para fazer outras coisas lá interessantes. Então uma coisa que eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho um fundo que você, sendo investidor da Genial, ele é um fundo lá do Banco do Brasil, que ele compra aqui, ó, empresas pagadoras de dividendos que são lá que seguem o SP. O que é o SP? É o índice Standard Poor's das empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Então lá eu vou ter Netflix, eu vou ter Amazon, eu vou ter Intel, eu vou ter um monte de empresas dessas que não são nem conhecidas no mercado, né, para dizer o contrário. Aí essas empresas, por exemplo, eu não tenho dinheiro para investir lá fora. Porque para você investir lá no exterior, você tem que ser investidor qualificado. Né? Investidor qualificado ele tem que ter R$ 1 milhão no mínimo, tá? E ele tem que, mas não é imóveis, patrimônio, é 1 milhão investidos e ele tem que ter um conhecimento de mercado comprovado pela CVM, uma certificação financeira, tá? No caso, você que é investidor comum, e nem eu, pode comprar ações sem ser investidor qualificado. Como? Você acessa a Bolsa aqui do Brasil, coloca o código BBSD11, vai comprar cotas de um fundo que é administrado pelo Banco do Brasil e que investe lá nos Estados Unidos. E isso é legal, porque o valor da cota é bem menor do que você fosse comprar uma ação. Por exemplo, a Amazon. Se eu vou comprar uma ação da Amazon, está lá na Bolsa de Valores. Aqui, se você for botar o código lá, é R$ 3.500, uma ação. Aqui no fundo desse, às vezes você coloca cento e poucos reais, 200 e poucos reais e consegue investir também na Amazon. Exemplo, né? Eu tenho um fundo aqui, que é o XBOVA, né? O XBOVA 11, que é da Caixa Econômica. Ó, a Caixa aqui tem um fundo, tá? Eu também tenho um fundo aqui chamado IVVB11, esse aqui eu gosto, é bem conhecido. Tá? O que é o IVVB11? Ele vai investir nas 500 empresas que acompanham o índice Standard Poor's. Então, quando você sonha em ser acionista da Disney, sonha em ser acionista da Intel, da AMD, da LG, sei lá, dessas empresas que estão lá no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, você pode investir no IVVB11. Se eu não me engano, essa semana eu estava olhando, estava 140 e alguma coisa o valor
de uma cota. Então, com cento e poucos reais, você pode comprar uma cota desse fundo e investir em grandes empresas lá fora. Você também tem aqui o BOVA11. BOVA11, ele já está no nome dizendo que ele é um índice, que ele é um fundo, né, que investe em ações que acompanham as empresas listadas no índice Bovespa. Então, você tem que, quando for investir nesse fundo, você tem que ver que ele é um fundo que ele tem a ideia de acompanhar o índice Bovespa. Normalmente, os ETF, Exchange Trade Funds, são fundos de investimento de índice, ou seja, eles vão investir em papéis que acompanham determinado índice. Então, nesse caso, nós vamos investir aqui no índice Bovespa. Se o índice Bovespa subiu, teu fundo vai ter uma boa rentabilidade. Se o índice Bovespa caiu, teu fundo vai ter baixa rentabilidade. Ou seja, não é bem rentabilidade, é ganho, né? Então, o que acontece? Se o índice Bovespa começar a subir, os teus papéis que estão comprados no BOVA11 vão começar a subir. Porque quem são os papéis listados no índice Bovespa? Né? Nós vamos ter lá Banco do Brasil, Caixa Econômica não, desculpa. Banco do Brasil, Petrobras, nós vamos ter ali Magazine Luiza, nós vamos ter ali também B3, a própria ação da Bolsa. Então, são as ações que mais são negociadas na Bolsa em questão de volume, né, e negócios. São o que a gente chama de ações líquidas, as blue chips. Então, você pode comprar elas. Se você, por exemplo, se tu fosse comprar 100 ações do Bradesco, tu ia gastar uns 3 mil e poucos. Se tu fosse comprar 100 ações de Santander, 3 mil e porrada. Se fosse comprar 100 ações da Magalu, tu ia gastar 6 mil e poucos. Só nisso aí tu tem que ter um montante de capital. O BOVA11 é um fundo que com 90 e poucos reais tu está conseguindo investir hoje, tá? Então, a partir do momento que a bolsa começar a subir, ele também começa a subir o valor da cota, tá? Do valor da cota. O que é legal do BOVA11 desses fundos ETF é que quando você vende as cotas e há ganho de capital, o que seria ganho de capital, Paulo? É quando você vende a cota por um valor superior ao valor que você comprou. Você vai pagar apenas 15% de imposto de renda, vai recolher via DARF, né? Via DARF. Tá? O que é legal que aqui na Genial, né, os investidores eles têm uma calculadora lá que eles contrato, que é uma empresa parceira, e lá eles fazem os cálculos tudo bonitinho e você só paga o DARF no final do mês, tá? Mas tem que recolher imposto. E aí você tem o BRAX, né, que é o índice aqui, né, IBRX, né? Esse aqui, ó, você quer investir nas 100 empresas mais negociadas na bolsa, compra aqui. Ó, tem índice de carbono que é negociável, tem small caps, você quer investir só em small caps, tem lá. Tem esse outro aqui que é o Bovespa Fundo de Índice, tá? Tem aqui o Divo, que é você investir em DI. Tem aqui o FIND. O que é o FIND 11? Esse aqui é legal. Você quer montar uma empresa só com carteiras de banco, né? E aí você não tem a mínima ideia, né, quer dizer, tem até uma ideia, mas não tem o recurso suficiente para comprar todas as ações de banco, né, que não é 100 de cada, né? Você pode investir no FIND 11, ele vai ser um fundo que vai acompanhar a evolução das carteiras bancárias ou das ações das empresas bancárias, do setor bancário ou do setor financeiro. Tá? Isso é interessantíssimo para quem deseja diversificar. Então, uma pessoa que quer diversificar das ações, que quer diversificar seus investimentos, temos uma opção interessante aqui que são os fundos ETF. Tá? Você vai ter aqui outros fundos, né? Tem aqui o IMAB, que é questão de inflação, né? O índice mercado Ambima, né? A gente vai ter o PIBB11, esse PIBB11 é interessante também, porque ele investe nas 50 ações mais negociadas na Bolsa de Valores. Então tem cada um deles. Da onde eu tirei essas informações? Você pode ir lá no site da Bolsa de Valores, isso aqui eu tirei de lá. Você tem lá da B3, né? Você tem lá ETF, é só botar assim no Google, ETF listados. Aí ele vai te mostrar, ele vai dizer a característica, o valor da cota, risco, forma de negociação, tudo bonitinho lá e é bom você dar uma lida sempre. O site da Bolsa é algo que vocês, como investidor, tem que ter igual dicionário Aurélio. Quando você começa a sua vida de estudo, não pode largar por nenhum minuto, tem que estar sempre consultando as coisas lá. Tá? E aí vamos ter aqui as units, né? O que é units, Paulo? Units são ações, né,
que elas podem ser formadas por alguns códigos. Elas podem ser formadas pelo código 11, 32, 33, 34, 35. Também tirei da bolsa essa informação. Tá até ali, botei a fonte, tá, de lá. O que é legal dessas unidades? É que às vezes você compra ações como se fosse um pacote. Você compra, ao mesmo tempo que você compra uma ação, você está adquirindo uma ação ordinária e uma preferencial. Isso é legal. E às vezes a gente tem algumas units, né, vamos dizer assim, que elas não é bem unit, né? Seriam empresas que vão ter código de ações aqui com 32, 33, 34, 35. Essas empresas aqui, elas não são bem ações, elas são recibos de ações, que a gente chama de BDR, Brazilian Depositary Receipts, que são ações que você pode adquirir. Por exemplo, a Amazon, se não me engano, ela tem um código 34 aqui na Bolsa de Valores, tá? Então você pode adquirir. Então a gente vai conhecer algumas dessas para vocês conhecerem, né? Então aqui, Paulo, eu quero comprar ações do Tietê, né? Ações da empresa Tietê, né? Você pode comprar lá, coloca lá Tiet 3, ou você pode comprar Tiet 11, Tiet 4, desculpa. Ah, Paulo, mas eu queria ter mais ações dela. Você pode comprar Tiet 11 e ao mesmo tempo, quando você compra, você recebe 4 ações preferenciais e uma ação ordinária. Então ela vai ser um preço mais caro, essa 11, porque ela vai estar fazendo essa composição. A Lupar eu posso comprar a Lup 3 e a Lup 4, mas eu posso comprar a 11, que já vem uma ordinária e 2 preferenciais no berço, né? Eu posso pegar ações do Banco BTG lá, eu posso comprar a BPAC11, que aí vem uma ação do banco mais 2, né? E assim vai, tá? Então, as units, elas têm essa conjuntura, né? Por exemplo, Santander, eu tenho SAMB 3, SAMB 4, mas a ação que tem mais expressão de mercado é a SAMB 11, né? Que a gente compra, e você tem, ao mesmo tempo, uma ação ordinária e uma ação preferencial. A mesma coisa acontece com Sul América, tá? Então, as units, elas são umas conjunturas de ações. Você está comprando, vamos dizer assim, 2 por 1, né? Promoção, tá? Promoção. E aí nós temos os BDRs patrocinados, né? A gente tem essa empresa aqui, que era a Biotoscana, se não me engano, ela foi vendida por uma empresa canadense, mas você ainda tem um código na bolsa, né? Você pode comprar lá, Gil Otter 33, né? Tem essa Jeep IV lá, que é de investimentos, tem a Wilson Sons, né? Isso aqui são algumas ações que eu peguei lá da bolsa, né? Olha aqui, tem a Intel, né? Tem aqui o gráfico American Express, tá? Tem aqui Blizzard Activision, que é para jogos, tá? Então, essas aqui são ações internacionais, que são BDRs. O que é um BDR? BDR é um recibo de ações. Às vezes essas empresas elas querem captar recursos aqui no Brasil, então elas emitem essas ações. Elas podem só vender os recibos ou elas podem fazer também, né? Vamos dizer assim, oferta pública aqui, mas vai depender do nível da empresa. Se ela for nível 1 no mercado internacional, nível 2 ou nível 3, né? Então, nesse caso aqui, essas ações aqui, a maioria é nível 1. Né? Você compra e elas não são patrocinadas. Quando elas não são patrocinadas, qualquer instituição financeira pode vender os seus papéis, ou seja, pode auxiliar os clientes a comprar os papéis. Mas, quando elas são patrocinadas, elas ficam priorizadas à instituição que está fazendo o patrocínio delas. Tá? Você pode acompanhar essa lista de BDR lá na própria Bolsa de Valores. E aqui, né? Falei das características, falei que dá para você comprar ações, dá para comprar ETF, falei que dá para comprar units, falei que dá para comprar até BDR. Mas qual é o risco de se investir na Bolsa de Valores? O principal risco é o risco de mercado. O investidor às vezes não entende isso, né? O investidor não entende que a gente é o guru. Quando a gente chega lá, pega o analista, chega lá, ou então ele vem aqui com o assessor e vem assim, qual é o melhor papel para comprar, né? A diferença é que a gente sabe de tudo, né? Mas não é bem assim, né? Porque se de uma hora para outra, vamos supor, um país não se cheira com o outro e eles decidem ir para porrada, vai afetar o preço das ações no mercado inteiro. E eu não vou ter como chegar para ei, gente, para aí, por favor, para de brigar aí, que meus investidores estão perdendo dinheiro aqui nas ações e eu estou querendo prospectar. Eu não posso, não tem como eu fazer isso. Se cai uma geada em um determinado lugar lá e a empresa que ia colher a plantação lá não colhe, ela tem um monte de credor para pagar, e lógico que ela vai ser afetada o preço das ações dela. Então o investidor tem que estar ligado em qualquer coisa que pode afetar a sua empresa.
O que afeta? Guerra, peste, olha, peste, Covid, né? Peste, que mais? Problemas geopolíticos, problemas de política interna, problemas de política global, guerras, peste, fome, né? Problemas de logística, né? Problemas de clima, desastres ambientais. Então, qualquer coisa pode afetar os papéis da tua empresa, inclusive falência, né? Calote, né? O que mais? Risco país, né? De repente o país começa a não querer pagar os credores internacionais, você vai riscar lá no risco da tua empresa, né? Então, você tem que analisar vários fatores, não é só assim, eu comprei o papel, vou esquecer de lado. Vai nessa, vai. Ou então, eu vou falar com fulano e vou falar com Beltrano, ver qual é a melhor ação e vou comprar. Aí tu nunca olhou nem o balanço da empresa lá na Bolsa de Valores e acha que está fazendo o maior negócio do mundo. Tem gente que entra no momento errado do mercado por não olhar os balanços das empresas, por não ver os comentários dos analistas, ou por nem olhar notícia. A gente nem assiste jornal, não sabe nem o que está acontecendo no mundo, tem investigações. Aí é mais legal, né? Olha só o que acontece aqui. Olha lá, risco de mercado. Vou ter um exemplozinho para vocês. Imagine que o investidor, no dia 24 de novembro de 2019, comprou um lote de ações da Vale custando R$ 4.786 barato. Cada ação R$ 46,86. Né? Logo em seguida, surgem diversas notícias sobre uma guerra comercial envolvendo dois países, né? Um tentando taxar que essa guerra comercial é tão antiga, né? Vocês sabem que eu estou falando dos Estados Unidos e da China. Os Estados Unidos disse que ia taxar o petróleo, o minério de ferro. E aí o que aconteceu com o preço do minério de ferro, que é um país que mais consome minério de ferro no mundo, a China. Quando os Estados Unidos disse que ia taxar, o que aconteceu com o minério? O que aconteceu com as ações da Vale? O que aconteceu com as ações da Usiminha? Queda. Gerdau? Queda. Então, assim, você tem que olhar essas notícias, né? Então, as ações da Vale foram afetadas. Né? Mas eu também tenho um outro risco, que é o risco da liquidez. Tem gente que ouve uns caras aí na internet, que são metida guru, né? Que eles falam assim, olha, compra a ação da fulana, tá custando não sei quantos centavos. Compra que se acontecer tal coisa, essa ação ela pode, já pensou, de R$1 ela vai para R$50. Aí tu lucrou quanto? Aí beleza, deixa eu te contar uma coisa. E se essa fulana falir? Sei lá, tu botou 50 mil lá, porque tu ouviu um cara da internet que falava isso, aí o balanço da empresa lá negativo, a empresa está devendo, o patrimônio está quebrado, está tudo depreciado, mas tu foi lá, botou 50 mil porque tu foi com o olho da ganância, o demônio falou na tua vida assim, vai lá, coloca os teus 50 mil lá naquela porcaria lá, que quando ela for vendida, ela vai valer o triplo, e aí os teus 50 mil vão se transformar em 100 mil, 200 mil, 300 mil, aí o olho da ganância cresceu tanto em ti, né? Esse é o maior pecado que o investidor comete, a ganância, quando ele não consegue se controlar. E aí, porque a ganância é cruel para o investidor? Porque tem momento que você não vai conseguir operar na bolsa de valores, mano. Tem momento que não vai dar para entrar na tua ação que tu quer, porque ou ela vai estar com um preço muito alto, ou aconteceu alguma coisa tão ruim no mercado, né, que as ações estão todo tempo caindo e você não sabe qual vai ser o buraco que vai chegar os preços das ações. Então aí o cara na ganância olha assim, eu vou comprar as ações porque o fulano de tal é famosinho, botou lá e eu vou comprar, né? Beleza, aí você se lasca. Ou pode dar certo. Só quem vai te dizer é o futuro. Mas se tu contratar uma cartomante que consiga resolver essa questão e ela acertar, depois tu me apresenta, tá? E me dá 6 números, que é para me jogar na Mega Sena e ganhar também dinheiro, tá? Então, assim, existe o risco da liquidez. O risco da liquidez é o risco de eu comprar um papel e na hora que eu for vender, ninguém quer comprar esse papel. Então, cuidado, senhores, com essas notícias que vocês ouvem na internet, nesses fóruns e etc. É bom, às vezes, arriscar? Depende do seu apetite de risco, né? Você que vai ter que dizer para o seu assessor o risco que você quer tomar. Não sou eu, Paulo, não é o Vilegas na Genial, não é a pessoa que te assessora lá, sei Deus aonde. É o investidor que vai dizer, Paulo, olha, eu não quero ter risco. Qual é o produto que tu tem? Eu tenho XYZ. Paulo, eu aceito um pouquinho de risco. Qual é o produto que tu tem? Eu tenho WYZ. Né? Então você que tem que definir a opinião principal, o desafio principal é o investidor saber aonde ele quer ir.
Então o investidor ele tem que estudar, ele tem que ler, ele tem que saber o que ele está fazendo. Detalhe, o que é o risco de liquidez? Imagina que você comprou uma casa e essa casa custava 300 mil. Só que ela está depreciada, ela está num bairro perigoso, a prefeitura vai construir um viaduto por cima dela, e aí, aí tu diz assim, tá, eu vou comprar essa casa 300 mil, ela tá num bairro valorizado, mas vai acontecer, tem essas situações negativas, mas eu vou comprar. E aí depois eu vendo 700 mil, sabe quanto tu vai vender? Nunca. Porque quem vai decidir o preço desse teu bem não é você, é o mercado. Por isso que muitas cidades aqui no país, quando você vê imóveis lá de 1 milhão, 200 mil, 100 mil, 50 mil, de vários preços, e o cara está lá 10 anos tentando vender, 5 meses tentando vender, 3 anos tentando vender e não vende. Por que ele não vende? Porque quem decide o preço é o mercado. A mesma coisa que acontece com as ações. Ah, comprei as ações de a R$ 40, ações da Petrobras, né? O cara nem analisou o gráfico, comprou as ações da Petrobras de R$ 40, R$ 30. Beleza. Aí as ações queda. Aí o cara, ao invés de sair, antes, quando já começou a sinalizar que ia cair, né? Em vez de ele sair antes para diminuir, para ter uma perda menor, não, ele fica lá, queda. Aí ele diz, não, um dia volta. Esse dia pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. A empresa pode falir e não voltar. Então você tem que tomar o cuidado com o risco de liquidez. Liquidez, esse risco, ele ocorre com ações que são difíceis de vender, ações que o mercado que apresentam pouco volume de negociação. Né? O investidor, ele não, na hora que ele coloca o preço, ele não encontra alguém disposto a comprar pelo preço que ele acha que é justo. Então isso aí pode acontecer com as empresas. Então cuidado com algumas empresas na Bolsa de Valores, né, que elas não dão resultado e as pessoas fazem um quilo de promessas aí pela internet. Cuidado, tá? Pode ser que sim, pode ser que se reverta, pode ser que não, mas só quem vai te dizer é o futuro, tá? E ninguém pode falar nada, porque o que acontece? São informações privilegiadas o mercado não pode saber, né? Toda informação do mercado ela tem que ser publicada, ela tem que ser disponibilizada ao público, né? Então, tudo que se trata da empresa, que é verídico, está lá no site da Bolsa, vai lá e olha. Tudo que é verídico da empresa está lá no balanço da empresa, que está lá no site da Bolsa de Valores, vai lá e olha. Tá? Se o cara falou, eu tenho uma fonte, sei lá, uma fonte confiável, uma fonte que forneça, um guru que me diga um negócio, esse cara está cometendo um crime na Bolsa de Valores que é te induzir a comprar uma porcaria, tá? Então, cuidado com isso, tá? Isso é muito comum, desde quando eu me entendo de gente, antes de eu ser assessor de investimento, quando eu ainda era investidor, isso acontece. Então, cuidado. Assessor, analista, essas coisas tudinho aí, não podem prometer para vocês rentabilidade e nem podem prometer para vocês o que vai acontecer no futuro, porque esse futuro só Deus pertence, tá? E na Bolsa de Valores, meu amigo, tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível, tá? Eu sobrevivi à crise de 2008 e sobrevivi à crise do Covid. Tudo é possível, tudo é possível. E aí, como medir o risco de liquidez de uma ação? Olha lá, que eu botei aqui para vocês. Para fugir da armadilha do risco de liquidez, é necessário investir em ações de alto volume de negociação, ou aquelas que pertencem ao índice Bovespa. Então, assim, eu não quero cair no risco de liquidez, ou seja, comprar ações que para mim vender vai ser a maior luta, que ninguém quer. O que eu tenho que fazer? Comprar ações de grandes empresas, comprar ações do índice Bovespa, Índice Brasil de Ações, que é o IBRX, aí tem um 50, tem um 100, eu tenho que comprar ações grandes. Tem empresas pequenas que dão lucro, tá? Small caps, que não são ruins, elas dão lucro. O problema é você comprar ações de empresas que não dão resultado e aí especular com elas. E aí, mano, você pode se quebrar legal, tá? Depois não chore.
E nem vai culpar o seu assessor, analista, sei lá, Google, alguma coisa, porque quem toma a decisão é você. Ó, governança corporativa, isso aqui é importantíssimo. Todas as empresas SAs elas estão vinculadas ao Instituto de Governança Corporativa, que é o IBCG. O que é isso? Isso aqui é um instituto, gente, é uma organização que o principal objetivo é medir o grau de transparência na prestação de informações entre a empresa e os investidores. Quanto maior esse nível de informação, maior é a seriedade da empresa e também o valor dela no mercado. Incrível que pareça. Então eu tenho aqui o nível 1, tá? Para quem não conhece, tá? Isso aqui tem lá no site da Bolsa, eu peguei só 3 níveis principais, tem outros, tá? Tem o nível 1, tá? O nível 1, nível 2, nível 3 tem uma coisa em comum, tá? Eles têm que manter no mínimo, né, 25% das suas ações em free float. O que seria esse free float? Essas ações elas têm que estar disponíveis para negociação, tá? Quanto à governança corporativa, né, no nível 1 eu tenho 3 membros no conselho de administração, no 2 e no novo mercado eu vou ter uma diferença. Olha só o que vai mudar. No nível 2, com o novo mercado, as empresas são obrigadas a ter pelo menos 2/3 do seu quadro de conselho de administração independente. O que seria isso? A empresa vai ter que contratar um profissional de mercado, de renome, um cara bom de finanças, de economia, sei lá, de alguma coisa desse tipo, e vai colocar lá dentro da empresa. Para quê? Para melhorar a gestão. Melhorar a gestão. Se eu melhoro a gestão, é porque eu quero melhores resultados. Então, é bom você ficar de olho nas ações que estão no nível 2 e no novo mercado. São ações de empresas tops, né? Não estou dizendo que no nível 1 é ruim, né? Eu estou dizendo que no nível 1 eu tenho pouca, vamos dizer assim, critérios de demonstrações, que no nível 2 e no novo mercado eu tenho mais, tá? Vai lá, dá uma olhadinha no site da Bovespa, lê todo o conteúdo que tu vai entender benzinho o que eu estou falando. Então aqui, no nível 1 eu vou ter ações do tipo ordinário e preferencial, no nível 2 ordinário e preferencial, e no novo mercado eu vou ter só ações ordinárias. Como eu falei para vocês, existem empresas que só têm ações ordinárias, né? No caso, Banco do Brasil, Vale, B3SA3 e outros, tá? No nível 2 e o novo mercado eu vou ter a presença de um negócio chamado de Câmara de Arbitragem. O que é isso? É para resolver treta, tá? Problemas entre investidores e empresa, ou investidores e conteúdos que são disponibilizados da empresa com o mercado e etc. Essa Câmara de Arbitragem é obrigatória a partir do nível 2, tá? Obrigatória. Eu vou ter contabilidade. Olha lá, a partir do nível 2, as empresas têm que ter contabilidade no padrão internacional. Então, essas empresas que estão no nível 2 do novo mercado, elas também podem negociar seus recibos de ações lá fora. Por exemplo, no caso da Petrobras. A Petrobras é negociada lá na Bolsa Americana, o recibo de ações, e as outras empresas aqui brasileiras também. Tem até um índice lá na Bolsa Americana que são os índices das ações brasileiras. Então, é interessante você ter ações, né, com esse grau de governança. Tranquilo? E o que é IPO, que você ouve falar tanto, né? Ano passado a gente teve Natura, ano passado a gente teve PMG, a gente teve, quem mais? CIA, para quem gosta lá. Eu gostava daquela música lá que cantava da CIA, que aparecia aquele cara dançando lá, né? É legal, tá. O que é o IPO? O IPO é o processo de abertura da empresa. É quando a primeira vez essa empresa vai lançar uma ação no mercado. Ela nunca abriu o capital. E aí ela capta recursos para aumentar, né? Por exemplo, a gente teve a Vivara, que foi muito comentada ano passado, e ela captou recursos para aumentar, vamos dizer assim, o seu impacto, né? Os seus negócios no país, né? Isso é importante. Tá? A fonte de captação do IPO, ela às vezes se torna bem mais barata para a empresa do que pegar um grande empréstimo e fazer operações. Tá? Quais são as vantagens para a empresa? A empresa ela vai aumentar sua base de recursos, ela vai expor mais a sua imagem, vai ficar mais conhecida, né? Ela vai ter que passar por uma reestruturação societária, porque ela vai ter que colocar técnicos, né? Ela vai ter que aumentar lá o grau técnico da sua gestão, né? E aí, olha só, desvantagens, né? A desvantagem é que tudo que acontece na empresa agora é divulgado. Fluxo de caixa, balanço,
auditoria, todo o mundo vai saber, tá? Fatos negativos podem prejudicar os seus papéis. Então, se essa empresa comete um crime ambiental, se a empresa ela prejudica um consumidor, se essa empresa faz alguma coisa, ela pode responder processo e isso vai respingar no preço das suas ações desabarem. A gente viu várias empresas com esses problemas, nesses escândalos que a gente teve aí no passado, né? Influência de novos acionistas nas estratégias, isso aqui é complicado, porque imagina que eu e você que está aí do outro lado montamos uma empresa, só eu e você de sócio. Aí nossa empresa foi crescendo e a gente disse, pô, vamos abrir o capital social, beleza. Aí eu e você de sócio, a gente abre as ações, entrou 300. Agora, meu amigo, a gente vai para uma Assembleia Geral. Não é só o que eu e você quer, a gente vai ter eu, você e vamos ver o que os outros querem fazer pelo futuro da empresa. Aí é que a confusão rola. Tá? Mas é legal, porque aí o que acontece? Quanto mais pessoas pensando de forma estratégica, mais essa empresa pode crescer e alavancar. Né? A gente tem vários potenciais de crescimentos aí, estudos de caso que vocês têm na Bolsa de Valores que cresceram muito as empresas depois que abriram o capital, inclusive hospitais. Né? A gente tem um aumento de custo administrativo. Isso aqui não tem como evitar, vai aumentar por causa da gestão profissional que nós vamos colocar. Pessoal, voltando aqui, né, nós vamos falar com vocês hoje sobre o material que o investidor tem que ler, né? A gente vai ter aqui no caso do IPO, né? Somente no caso do IPO, o investidor, né, ele vai ter que tomar cuidado com o prospecto preliminar. O que seria esse prospecto preliminar? Toda vez que a ação ela vai pela primeira vez ao mercado, a empresa ela vai ter que dizer lá as principais características dela, tá? Vai ter que dizer quais são a parte de auditoria, né? Qual foi o resultado da auditoria. A empresa vai ter que mandar um parecer, né, do conselho de administração, vai ter que fazer uma análise de prospecção de resultados, ela vai ter que dizer um payback, ela vai ter que fazer uma série de análises que vão para os investidores e os investidores vão julgar se é pertinente ou não comprar o papel daquela ação. Por que o IPO é tão preocupante? Porque o IPO, essa empresa está entrando pela primeira vez no mercado e os investidores não têm ideia de como vai ser a aceitação desse papel. Então, é muito difícil você conseguir precificar. Então, a empresa, nesse momento, o prospecto vai ser um documento vital para que você venha tirar todas as informações, tá? Principalmente sobre os objetivos dessa captação. Outra coisa que eu tenho que tomar cuidado é com as regras que as corretoras vão estabelecer. Regras de provisionamento de recursos, qual é o limite, que tipo de investidores podem atuar, né? Existem algumas emissões que alguns investidores não atuam, tá? Normalmente são investidores da própria corretora, tá? Então tem uma série de regras que você tem que olhar. Então o prospecto, quando a empresa emite pela primeira vez ações, é o documento que o investidor tem que analisar fielmente, né? O que eu tenho que analisar também em relação a essa empresa que vai abrir o capital pela primeira vez? Eu tenho que analisar qual é o produto dela. Vende esse produto? Por exemplo, no caso da Vivara, que saiu ano passado. Qual é o produto da Vivara? Joias. Né? Vende? Tem mercado? Né? Qual é o custo de produção? É barato produzir joias? É caro produzir joias? Né? Análise de SWOT. Né? Qual é o ponto forte e o ponto fraco dessa empresa? Eu tenho que fazer essa análise, querendo ou não, é a primeira vez que ela está abrindo capital. Riscos do setor, tem muita concorrência, pouca concorrência, ela é bem aceita, né? E eu tenho que conferir também a proporção da oferta. Quanto maior a oferta para o caixa da empresa, maior é o seu fluxo de investimento. Ou seja, quanto mais a empresa for captar nesse processo de IPO, maior vai ser o investimento dela para crescer lá na frente. Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração. Né? Nível de governança. Qual é o nível de governança? Nós temos alguns níveis, né? Nível 1, que é o mais básico, e a partir do nível 2, em novo mercado, que a gente tem a exigência de contabilidade internacional. Então, quanto maior o nível de governança dessa empresa, é melhor o investidor. Tá? O investidor ele vai ter mais segurança na questão da prestação de contas de informações para o mercado. Quem são os maiores acionistas e sócios? Eu também tenho que saber. E também tem que saber se é muito melhor, se é na questão do retorno da ação, né?
se eu posso ficar prejudicado, né? Se muito é melhor, se pouco retorno da ação eu posso ficar prejudicado. Então eu tenho que o prospecto vai determinar lá uma expectativa de retorno para esse papel. Lógico que se a especificação for muito de retorno, né, todo investidor vai querer comprar o papel daquela empresa, né, e se ela não conseguir dar esse retorno, lógico que o mercado vai precificar, né, ele vai ajustar o valor dessa ação para baixo. Né? Agora, se essa empresa estabeleceu muito retorno e ela dá mais, o mercado vai precificar esse valor para cima, então ela vai custar mais caro esse papel. Tá? Tipos de negociações que a gente tem um mercado primário, aqui é o IPO, quando a gente negocia pela primeira vez um papel de uma empresa que nunca entrou, né? O foco aqui é a captação de recursos, e eu tenho o mercado secundário. O mercado secundário aqui é um investidor que vai vender para um outro investidor. Qual é o foco do mercado secundário? Aqui é liquidez. Né? Por exemplo, eu tenho ações e quero vender. Né? O processo da venda, se ela for feita de uma forma rápida, né? e me apresentar bons resultados, eu digo que uma ação é líquida. Então, quanto mais rápido ocorre a negociação de ações, ou quanto mais rápido esse volume de negociação, eu digo que a ação é líquida. Se eu vou negociar um papel e demora muito para essa negociação se efetivar, essa ação ela tem problemas de liquidez, né? Aquele risco anteriormente. Tá? Coisas interessantes. O que eu ganho sendo acionista? A primeira coisa são dividendos. Uma vez por ano, a empresa vai ter que dividir lucro. Ela pode dividir mês a mês, ou ela pode dividir esse lucro, né, pagando uma única parcela ao ano. O que é legal? Pessoa física não paga imposto de renda, ou seja, a pessoa física é isenta de imposto de renda se receber dividendos. Então, se você tem lá uma empresa, essa empresa te pagou R$500 de dividendos, né, caiu lá na tua conta corrente, tu não vai pagar nada de imposto de renda. Tá? Isso é legal, mas só se você for pessoa física. Tá? O que é legal do dividendo é que a empresa ela também pode estabelecer quanto ela quer pagar. Tem empresa que distribui 20%, 25%, tem empresa que distribui 50%, tem empresa que paga 70%, tem empresa que distribui muito, tem empresa que distribui pouco. Então, é interessante o investidor analisar as empresas que são mais pagadoras de dividendos, se ele tiver uma estratégia de dividendos. Tá? Uma coisa legal. A empresa ela tem que dividir no mínimo 25% dos dividendos, mas se ela for omissa no seu estatuto e não declarar no estatuto social quanto ela vai dividir, a lei diz que ela tem que dividir 50%. Isso é uma coisa interessante para os investidores. Né? E aí vale a pena eu aprender a calcular o retorno, né, dos dividendos. Como é que eu vou calcular o retorno do dividendo para saber se essa empresa está me pagando bem? Eu vou pegar o preço da minha ação mais o preço dos dividendos recebidos dividido pelo preço inicial da ação, tá? Menos 1 vezes 100. Esse preço inicial da ação pode ser o preço que eu comprei a ação também. Se esse retorno for 5, 6, 7% ao ano, você está fazendo um grande negócio. Agora, se esse retorno for menor do que o ativo livre de risco, quem é o ativo livre de risco? São investimentos atrelados aos títulos públicos federais. Por exemplo, você fez um retorno de ação, deu 3% e o título público está 5%, então você assumiu mais risco no seu investimento desnecessariamente. Então, é melhor você avaliar, né, se vale a pena continuar investindo nessa empresa ou pular para outra ou ir para os títulos públicos federais. Então, vale a pena o investidor analisar qual é o retorno que cada ação dá. Tá? Qual é o tempo? Esse retorno aqui também vai ser medido em tempo. Né? Por exemplo, se tem 5, pode ser que demore para ter o retorno do preço da ação. Existe também a questão do ganho de capital. O que seria o ganho de capital? Eu comprar a ação por um preço menor e vender por um preço maior. Tá? Se eu faço essa operação aqui, o investidor, por exemplo, no mês de janeiro, agora de 2020, ele comprou e fez uma compra de R$5.000 em ações, 5 mil. Tá? E no mês de janeiro ele vendeu R$10.000 de ações, olha o que vai acontecer. Eu vou ter aqui a divisão, a subtração, ele teve 5 mil de lucro, esse foi o lucro, tá? Sobre essa operação, a corretora vai tirar 0,05% de imposto de renda, que é sobre a operação, e o investidor vai recolher o DARF. Só que, olha só o detalhe, o DARF,
Se você é investidor de ações e você não alienou, não vendeu 20 mil reais em ações por mês, você está isento de imposto de renda. Então, esse cara aqui, ele não vai recolher esse DARF de 15% por ele ser isento. Agora, mudando o cenário. O cara aplicou lá 10 mil reais em ações, na compra, na realidade. E na hora que ele vendeu, ele tinha 22 mil, ele vai pagar imposto, Paulo? Vai. Como é que vai ficar o imposto dele? Vai ser em cima dos 12 mil reais. Só que aqui em cima dos 12 mil, eu tenho que tirar corretagem, eu tenho que tirar custódia, custo da custódia, eu tenho que tirar o ISS do Estado de São Paulo, eu tenho que tirar o imposto de renda na fonte, que a corretora recolhe, e eu tenho que tirar aqui prejuízos anteriores, tá? Então, eu vou deduzir tudo isso do lucro e depois que eu deduzir é que eu vou tirar 15% via DARF. Eu vou recolher o DARF 6015, né? Mas aí, o que acontece? O lucro que eu fiz, por exemplo, nessa operação em janeiro, eu tenho até o final de fevereiro para pagar o imposto do governo. Você tem que recolher e pagar. O que é legal? Existem hoje ferramentas no mercado que propiciam isso. Por exemplo, lá na Genial tem a MyCapital, né? MyCapital, né? Que é uma ferramenta que você contrata e eles já puxam lá a tua nota de corretagem lá da Genial e fazem a operação e já tem um imposto calculado no final do mês. Então o investidor não tem esse trabalho de ficar calculando isso. Não é para o investidor pequeno, ainda dá para controlar na planilha do Excel, aquele negócio todo, mas o cara que faz muita movimentação, já é interessante contratar uma ferramenta dessa. Tá? Eu tenho aqui um exemplo, né? Um exemplo que eu coloquei para vocês. Imagine que o investidor efetuou uma compra de 20 mil de Vale, 500 ações, preço R$40, tá? E aí, ó, meses depois vendeu a ação, R$48 cada, total de 24 mil. Quanto será o imposto devido? Olha o que vai acontecer. Ele vai pegar 24 menos 20, 4 mil de lucro. Dos 4 mil, vou tirar corretagem, emolumentos, custódia, perdas anteriores, tá? E aí, e o imposto de renda na fonte. E aí eu vou ter aqui, ó, de ganho, 2.980. Sobre esse 2.980 eu vou tirar 15% e vou recolher via DARF. Como é que eu faço esse recolhimento para aqueles investidores que não sabem isso, né? Você vai baixar um programa da Receita Federal chamado Sicalc e ele vai lá e calcula para você o DARF, tá? Para quem faz pela aquela ferramenta que eu falei da Genial, MyCapital, né? Ou MyCapital, não me lembro como é que chama o nome da empresa, está dentro da parte de ferramenta, você não tem esse trabalho do Sicalc, né? Existem operações de day trade. Qual é a diferença daquela operação anterior para essa de day trade? Aquela a gente chama de mercado à vista, também é lá que a gente faz o swing trade. Aqui no day trade eu negocio e compro ações no mesmo dia, então o fato é negociar no mesmo dia. Aqui eu já chamo a atenção para vocês, você não pode misturar operações de day trade com operações de swing trade, ou seja, você não pode misturar o cálculo para a averiguação de imposto de renda e muito menos pegar um prejuízo de day trade para compensar operações de swing trade. Isso aí não existe, tá? Você tem que compensar day trade com day trade, swing trade com swing trade. Aqui o que é mais caro para o investidor? Que ele já vai perder 1% na fonte e vai pagar 20% via DARF. Outro problema, tá, que eu vou ter aqui que é crucial é que a pessoa física aqui agora ela paga o imposto de renda, né, o IR, ou seja, não há isenção, ou melhor, dos dois tipos de tributação, você paga imposto de renda, só que esse aqui, a pessoa física, ela não tem isenção. Sabe aquele teto lá de isenção que a gente estava conversando lá no outro, que era um teto de até 20 mil nas vendas, né? É só para quem faz operações swing trade ou mercado à vista. Agora, a pessoa que vem para cá fazer day trade, qualquer valor que você tiver de ganho tem que recolher imposto. Né? A Receita Federal ela passa a cobrar imposto a partir de R$10. Abaixo de R$10 você não paga. Exemplo aqui também, 24 mil, 20 mil de ações, tem que deduzir os custos, né? 2.980, 20%, aqui 596. Diferente do outro, o outro
você pagaria 15%, esse aqui você vai pagar 20%, né? Então vai pagar um pouquinho mais caro, tá? Mas o processo de dedução é o mesmo, tá? Qual é o tipo de DARF que eu vou recolher? 6015, como eu mencionei para vocês, que é o DARF que eu tenho que recolher. Somo todas as operações do mês de compra, tira pelas de venda e tem até o final do mês posterior para pagar a operação DARF, tá? Juros ao capital é uma outra forma de eu ter ganho com ações. Antigamente ele era remunerado pela essa taxa aqui, ó, taxa de juros de longo prazo. Hoje essa taxa não existe mais. A empresa ela decide uma taxa de juros, né, pré e vai te remunerar. O que é legal para os juros ao capital? Os juros ao capital, o investidor que tem aquelas ações que estão muito tempo paradas na carteira dele, ele vai receber uma remuneração mensal. Bom para a empresa, que ela vai deduzir imposto de renda, ela vai utilizar esse pagamento para dedução de imposto. E o investidor, o lado bom é que ele vai ter também uma remuneração. Porque quem é investidor de ações sabe que a gente só ganha dinheiro de duas formas. Ou com dividendo, ou quando a gente compra uma ação por um preço baixo e vende por um preço alto. Se não acontecer nenhum dos dois fatos, a gente vai ficar com a ação parada lá sem receber nada. E aí o que acontece? Por uma questão de remuneração, a empresa decide pagar os juros e para ela é benéfico porque ela deduz o imposto de renda da pessoa jurídica. Direito à subscrição, isso aqui é legal. Do direito à subscrição underwrite, né? Aqueles investidores que já têm cotas de fundo de investimento imobiliário, que já têm cotas de ETF, que têm ações. Se você já é acionista de uma empresa, você tem o direito, quando essa empresa fizer uma emissão através de subscrição, de comprar. Esse direito de subscrição é uma nova emissão que a empresa faz, que ela, via de regra, ela vai priorizar a venda para os acionistas. Então, vão ser as primeiras pessoas que vão comprar, ou seja, quem não tem ações da empresa não compra. Tá? O que acontece a subscrição? A subscrição pode ser a empresa tentando captar recursos através dos seus acionistas, ou pode ser também um momento em que um grande acionista vai sair da empresa e, para não causar um impacto muito grande na gestão dessa empresa, ele vende as suas ações para aqueles que já são acionistas, né, para não mudar o quadro monetário. Tá? Tem as bonificações, que é uma outra forma. Como é que funciona a bonificação? A empresa vai dividir o lucro, os dividendos, ela pega parte desse lucro e dividendos e distribui em ações. Então, imagina lá, você tem 100 ações de uma determinada empresa e a empresa lá, eu vou dividir o lucro, em vez de eu dar em dinheiro para esse cara, eu vou dar 10 ações para ele. A empresa vem aqui e te dá mais 10 ações. Isso é comum também. É uma forma de você ganhar dinheiro. Como é que eu ganho dinheiro disso? Eu pego essas 10 ações que eu ganhei custo zero e vou vender. Se eu vendi e tiver lucro, eu pago 15% de imposto de renda. Tá? Tem que recolher via DARF. Tá? Eu tenho também outras formas de bonificações através de desdobramento split. Né? Desdobramento, a empresa ela procura aumentar a quantidade de ações para que haja uma liquidez maior no mercado, e agrupamento, a empresa ela reduz a quantidade de ações que estão no mercado no intuito de tentar aumentar o preço, né? Para evitar a variação do risco de mercado. Tá? Tipos de formas que eu posso negociar. Eu posso negociar através do home broker, eu, investidor, vou lá e dou a ordem, ou eu posso negociar via mesa de operações. Né? Se for através do home broker, normalmente quando você negocia através do home broker é muito mais barato que você negociar via mesa, porque via mesa você vai ter que ligar para o seu assessor, seu assessor ele vai ganhar um pouquinho mais com isso aí. Tá? Mas home broker é bem mais barato, você vai lá dar ordem através de uma plataforma. Aqui na Genial, essa aqui é a cara do livro de ofertas do teu home broker, né? Tu vai ter aqui esse lado aqui que é a compra e esse lado aqui laranja que é a venda, né? Para você determinar o preço de uma ação é demanda e oferta. Então eu vou ter pessoas comprando e pessoas vendendo. Se eu tenho muitas pessoas comprando, dando ordem de compra para essa ação e eu tenho poucas vendendo, então a tendência do preço é subir. Se eu tenho muita gente vendendo e poucas ordens de compra, a tendência do preço é cair até se ajustar a um comprador. Né? Então é muito bom você olhar o de oferta. Né? Outra coisa, você pode dar ordens, né? No teu home broker, como aqui no caso da Genial, tu pode dar ordem, né, de compra e venda, né? Coloca o código da ação, a quantidade da ação, o preço e a tua senha. Né? Mesma coisa para a questão da venda, isso é interessante. Essas ordens elas podem ser válidas apenas por um dia, ou elas podem ser válidas até cancelar.
tá? Você coloca lá e valida até o cancelamento, tá? Então está aqui, ó, tem ordem para hoje, né? Vai até o final do pregão, se não foi executada, você vai embora, ou ela é cancelada. Então você tem que tomar cuidado com o seguinte: se aparecer lá no teu home broker, lá na parte de custódia, dizendo assim, em aberto, significa que a tua ordem ela não foi executada. Ela foi cadastrada na bolsa. Para ela ser executada, ela tem que ter o mesmo preço que uma outra pessoa está disposta a pagar por aquele papel. Até cancelar, você vai determinar lá uma data de cancelamento. E tem a ordem de stop, que é o que mais recomenda aos investidores hoje. Você cadastrar o stop. O stop você cadastra lá o ganho da operação e você também cadastra lá a perda que você pode ter no papel, né? Então, assim, como é que eu cadastro o stop, né? Então, imagina, aqui na Genial você coloca lá a data da operação. O stop pode ser cadastrado para outras datas, né? No caso aqui, é um cadastro para a data do mesmo dia. Você coloca aqui o preço que tu tolera, né, de disparo, né? O limite até R$34 e o preço do ganho, 40. Aí o que acontece? Olha lá, o preço do papel deve ser maior, né, do que o preço da ação, tá? Que o preço é R$ 33,96, então a gente coloca 33,97. E o preço limite será lançado no mercado caso o preço ultrapasse, né? Então 34. Então assim, se eu estou comprando uma ação, eu posso estabelecer o preço, o stop de compra. Então aqui no stop de compra, por exemplo, o papel foi negociado a 36, eu coloco 37 e se ele chegar a 34 ele efetua a compra, tá? E aí o que acontece? Se no mesmo dia ele bater 40 pontos, ele vende, tá? Ele vende com ganho. E eu também tenho stop de venda. Stop de venda eu posso cadastrar também, né? Aperto o botãozinho aqui, eu tenho um botão de compra e vou ter o botão de venda aqui no teu home broker e ele fica cadastrado a ordem lá. Quando chegar naquele preço definido, que no caso dos R$40, ele vai lá e vende. Gain é ganho, loss é prejuízo, tá? Então o stop ele é muito bom porque você delimita quanto você tolera perder por operação, tá? Isso é muito bom para ser feito com os investidores que estão começando agora no mercado, tá? E aí ele vai ter uma telinha confirmando, né, toda a operação que você cadastrou e aí você confirma que sim, né? Eu vou ter também aqui o painel de cotação. Aqui eu posso selecionar as ações que eu tenho curiosidade de acompanhar o preço de papel. Então o Home Broker ele faz isso, né? O que é legal do Home Broker? O Home Broker é uma ferramenta gratuita. Você não paga nada pelo Home Broker, né? O Home Broker é muito bom aqui para fazer swing trade. Swing trade, aquelas estratégias buy and hold, né? Long short, etc. O cara que quer fazer day trade aqui na Genial, ele vai ter uma ferramenta chamada G-Trade, que é da Genial, G-Trade. Qual é a característica do G-Trade? É só para day trade. Então, se você fizer uma operação de compra em ações e não fechar até o final do dia, a própria ferramenta ela vai vender a operação, vai finalizar a operação para ti no final do dia, com ganho ou com perda, tá? Então o G-Trade ele é só para day trade, ele não faz outras operações. Se você quer fazer swing trade, buy and hold, essas coisas, você faz pelo home broking, tá? Ambas você tem gráfico de acompanhamento, você pode acompanhar gráfico, traçar estratégias, etc. Vai colocar lá média móvel e tudo, né? Aqui você vai ter um painel de cotação rápida. O que é legal desse painel que eu gostei na Genial é que você tem aqui, ó, a primeira é as resistências, né? E os suportes. Os suportes são os preços mais baixos que essas ações chegarem, que a gente chama de chão. E a resistência seria o teto. Tá? Então, o caso aqui, Bradesco, né, 34,04, que foi feito no início do ano. Tá? E aí você tem aqui, ó, a tendência dele buscar a primeira resistência, ou seja, ele está nessa bolinha aqui, né? A partir do momento que essa bolinha vermelha começar a subir, ele busca a primeira resistência. Se essa bolinha vermelha não ganhar força, né, e começar a cair, a gente já sabe que ela vai ter uma tendência a chegar a 33,67. Então, é uma forma resumida de você já ter uma análise, né, de suporte e resistência sem observar o gráfico. Então, o Home Broker da Genial já faz isso, tá? Eu tenho a tela de acompanhamento das ordens dos dias, como eu falei para vocês. Executada, de fato a minha ordem foi vendida, foi comprada. Se tiver status em aberto, aqui escrito em aberto, ela não foi executada e eu tenho que voltar para ver a operação para alteração do preço.
Tá? Se ela aparecer parcialmente executada, quer dizer que ela comprou um pedaço e não comprou o resto. Né? Então, tudo isso pode acontecer. Tá? Eu tenho que tomar cuidado e observar. Então, as minhas ordens agendadas vão ficar nessa aba, os meus stops vão ficar nessa aba, né? As minhas travas de opções nessa aqui, e a custódia são as ações que eu comprei. Né? Eu posso visualizar aqui. Então, aqui no caso da custódia, tem aqui o Bradesco, né? Compra 63, Petrobras, né? Posição 200. Né? Posição 200. Tá? A custódia, se aparece na custódia, de fato foi efetuada aquela posição. Se eu tivesse vendido Petrobras, ia aparecer aqui, ó, venda, né? Bem aqui, ó, venda 200. Tá? Se eu tivesse cadastrado uma venda, mas ela não tivesse sido executada, vai ficar aqui, ó, 200 em aberto. Até ela ser executada para poder vir para esse lado aqui, senão ela não ia executar, senão ela não vai mostrar, tá? É uma condição, tá? Da análise gráfica, senhores, o que é a análise gráfica? A análise gráfica te procura demonstrar para os investidores, né, comportamentos, né, tendências através do estudo do gráfico. Tá? O estudo do gráfico nasceu no Japão, tá? No Japão feudal, tá? Com esse cara aqui, Moneshira Homa, né? Que a gente chamava, ele era um samurai honorário e ele controlava lá o fluxo, né, comercial do arroz. E aí ele controlava pelos tempos. Né? E aí, através desse controle dos tempos, ele descobriu, ele criou toda a estratégia do que a gente chama de candlestick. Né? Então, aqui ele bota o preço, né, da abertura do mercado. Né? Se o candle for positivo, ele vai assumir uma cor verde. Né? Então, ele bota aqui embaixo o preço de abertura. Né? Se tu botar um mouse aqui, tu vai ver o preço de abertura do candle no dia. Lembrando que o candle, tu pode ter candle diário, tu pode ter candle mensal, tu pode ter candle anual, tu pode ter candle de 5 minutos, 1 minuto, 30 minutos, né, 15 minutos, né, 30 segundos, tu pode ter candle de vários formatos de tempo. Tá? E uma coisa interessante aqui é que quando a gente fala desse candle, o candle é uma demonstração do que está acontecendo no negócio no dia. Né? Então, abre-se o mercado, né, candle positivo fecha aqui em cima. Né? Então, exemplo, abriu a R$10, fechou a 15. Tá? Esse pavio para cima e esse pavio para baixo é o preço máximo e o preço mínimo que essa ação chegou no dia. Eu posso dizer que o mínimo que ela chegou foi 8 e o máximo que ela chegou aqui foi, sei lá, R$30. Exemplo, R$30. Né? Então, o cara que faz day trade, ele vai ter que observar esses pavios. Né? As ações que mais fazem pavio para ele poder se sinalizar, né, e entrar. O cara que faz outras estratégias, buy and hold ou swing trade, tem que olhar o candle de abertura e o candle de fechamento. Né? E o inverso ocorre quando a gente vai tratar de fechamento. Né? Quando a gente fala que o mercado está fechando de forma negativa, né, o candle vai ser vermelho, olha só o que acontece, a abertura passa a ser em cima e o fechamento passa a ser embaixo. Né? Vai o preço mínimo e o preço máximo se mantém. Né? A gente chama de candle, a gente tem vários. Né? A gente tem candle, por exemplo, martelo de Thor, Miomi, né? Ou seja, o mercado ele pode abrir e fechar aqui, né? A gente chama de doji também, tá? Olha só, ele não tem máxima no dia, a máxima é a mesma abertura, né? Só tem mínima. Eu posso ter o martelo de Thor, que é o Miomi, que seria o doji invertido, né? Por exemplo, eu tenho a abertura e tenho o fechamento aqui embaixo, né? Já seria um candle de queda, né? Um candle de queda. Deixa eu só mudar aqui, esse aqui eu botei errado, tá? A abertura é aqui, o fechamento é aqui. Eu posso ter candle, tá, senhores, que eles neutro, nulo, que a gente chama, né? Que na realidade ele faz só uma cruz, né? Ou seja, o mesmo preço de abertura e o mesmo preço de fechamento, só teve alta e mínima, né? Ou eu também posso ter um candle que é só um traço, o preço de abertura é igual de fechamento e a ação não teve nem variação de máximo nem de mínimo. Então, tudo isso aqui é interessante o investidor analisar para saber lá tendências, saber lá a questão do mercado, como é que o mercado está vendo aquele papel, questão de indecisões, né, dos investidores. Né? Aqui tem outra análise que a gente pode ter, né? No caso aqui eu tenho análise de topo e fundo. Né? Por exemplo, essa aqui é a ação da Via Varejo, né? Via Varejo R$5, né? Isso aqui foi uma recomendação nossa. Observa que a Via Varejo, ela cruza, né? Ela entra num canal aqui, tá vendo, em amarelo, né? Esse canal aqui em amarelo. E aí, olha só o que ela faz. Ela começa a subir,
depois ela cai, depois ela sobe, depois ela cai, depois ela sobe, depois ela cai. Observa o seguinte, observa que o topo, que é isso aqui, ó, os topos é sempre um maior do que o outro. E os vales, que são os fundos aqui, ó, também, um maior do que o outro. Quando eu começo a construir uma montanha e ela começa a crescer dessa forma, topos maiores do que os topos anteriores e fundos maiores do que os fundos anteriores, e ela dentro de um canal, eu estou dizendo que a função está com uma tendência de alta. Então, é uma análise gráfica simples, tá? Que a gente tem. E a gente traça uma linha de suporte, tá? E a gente traça uma linha de resistência, que no caso seria aqui em cima e também ficou aqui em cima. Lembrando que quando uma ação ela assume a resistência, essa resistência nova passa a ser um novo suporte, né? Isso aqui a gente explica direitinho para os clientes quando vem aqui. Também tem o Igor lá na Genial, que tem um canal Visão Gráfica que eu indico para vocês que estão começando a dar uma olhada, né? Aqui no caso de Magazine eu também tenho a questão de médias móveis, né? Por exemplo, eu posso trabalhar no cruzamento das médias. Aqui tem uma média de 14 com uma média de 5, né? Toda vez que uma média móvel, né? No caso representando com essa minha linha verde, cruzar de baixo para cima, aqui eu tenho uma tendência de compra. E toda vez que ela cruzar de cima para baixo, aqui, ó, eu tenho uma tendência de venda, né? Deixa eu só escurecer um pouco mais aqui, mostrar para vocês, né? Então aqui eu tenho uma tendência, ó, cruzou de baixo para cima, eu compro, cruzou de cima para baixo, eu vendo, né? Lembrando que essa verde aqui é minha de 5 e a outra é de 14, né? Eu uso muito média móvel para os gráficos diários, mas se você, por exemplo, for pegar o V-Lag lá da Genial, ele também tem uma frequência de usar médias mais longas, tá? Se você for acessar o Invest, que é aquele site de investimentos, você vai ver média de 200 períodos, 150 períodos, 50 períodos, 20 períodos exponenciais aritméticas. Então, tem uma estratégia boa de média, tá? É bom para análise, tá? Eu também tenho momentos em que o gráfico vai me apresentar retângulos, né? Esses retângulos são momentos de indecisão, um momento em que a bolsa, né, momento em que o mercado, os investidores estão indecisos, então ocorrem muitas vendas e muitas compras, e o papel ele vai batendo várias vezes, ó, no mesmo local, né, de resistência e no mesmo local de suporte. E você começa a observar que a ação está andando de lado. Quando ela anda de lado, significa que o mercado está esperando alguma decisão ou algum viés interessante para você, para alavancar essa ação, né, para ela subir ou para ela cair, né, dependendo das informações do mercado, ela vai subir ou cair. Que fato foi esse aqui, né? Fatos políticos que afetam os papéis na bolsa do Brasil, né? Eu tenho aqui, ó, canal também, ó, canal de alta, né? Aqui no caso da Ambev, suporte e resistência, né? Aqui embaixo sempre o suporte, né? Em cima sempre a resistência, né? Resistência, né? Observa que quando a ação ela sobe, olha só, ela sobe, ela bate na resistência e ela não, e aí normalmente a gente chama de resistência justamente por causa desse movimento. Ela bate e ela não ganha força para romper, ela vai e volta. Aí a gente chama isso de resistência. Porque uma hora ela vai bater e vai tentar resolver. E a gente chama de suporte aquilo que quando a ação cai, bate, mas ela não cai, ó, ela não vai seguir para baixo, ela bate e volta também. Tá? Uma outra coisa que dá para observar aqui no gráfico da Ambev é o seguinte, tá? A existência de um gap. O que é um gap? É um buraco. Gap é um buraco, é um momento em que os investidores não tiveram negociação. Tá? Ou então o papel ele movimentou tão rápido que os preços que os investidores colocaram no mercado não foram atendidos. Então, ele já abre com um preço lá em cima. Por exemplo, esse aqui é legal, é um gap de alta. Quando acontece um gap de alta, por exemplo, esse aqui é o fechamento do dia anterior, essa é a abertura do dia. Quando acontece um gap de alta, é muito forte a tendência da ação subir, que foi o que aconteceu nessa semana. Quando eu fecho com um gap de baixa, né, ou seja, a ação caindo, por exemplo, tem um bem aqui, ó, é muito forte a tendência dessa ação cair. Tá? Então, gap de alta, gap de baixa, para vocês terem uma ideia. Outra coisa que a gente tem na análise técnica é a teoria de Dow, que ela diz bem assim, que os índices descontam tudo. Dow foi um jornalista lá acho que foi do New York Times, tá? Ele
escrevi uma análise, né, sobre as tendências do mercado. Então, tem aqui as teorias de tendência nas aulas, né, mas elas basicamente se resumem assim. São 3 marés: marola, ondas e maré. Funciona assim, ó. Esse é o gráfico, né, de 2018 e 2019, né, quando a Bolsa de Valores deu o boom para subir, e depois foi a primeira vez que a Bolsa de Valores chegou a 100 mil pontos. Né? Observe o seguinte: eu tenho a tendência primária. A primária é esse canal grande verde aqui que vocês estão vendo, ou seja, ela vai subindo dentro desse canal. Eu tenho essa tendência primária, essa onda primária que a gente chama de marola, confirmada pelas minhas marés aqui, ó, secundárias, ou seja, os topos, ó, maiores do que os outros, ó. E eu tenho uma outra confirmação com os fundos maiores que os outros. Né? Observa que esses fundos estão em crescimento e os topos também. Então, se a economia vai boa, o PIB do país vai bem, está tudo positivo, os índices vão corrigir tudo. Então, se a economia está boa, não tem por que a bolsa está baixa. Então, se a economia está boa, a bolsa sobe. Se a economia está ruim, a bolsa cai. Se a gestão política do país está boa, a bolsa sobe. Se a política está ruim no Brasil, a bolsa cai. Então, os índices vão corrigir tudo. Então, muito bom vocês observarem os índices de bolsa. O índice principal é o IBOV, o Ibovespa, mas eu tenho o IBRX, né? O IBRX eu vou ter os 50 e os 100, que são as 50 ações mais negociadas na bolsa e as 100 mais negociadas. Eu vou ter o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Né? Eu vou ter os índices, né, por setor bancário, setor de energia elétrica. Então, vale a pena eu analisar como é que está o desenvolvimento desses índices para saber se as minhas ações estão com tendência de crescimento. Tá? Eu tenho a fase de acumulação, que é muito comum na terceira fase. A fase de acumulação é quando eu tenho investidores. Né? Então, eu vou ter lá os investidores comprando o papel, só que chega um momento em que a onda chega no máximo. Né? E aí, o que acontece? Vai acontecer o problema de correção. Ou seja, a qualquer momento a onda pode quebrar. Na hora que a onda quebra, é que a gente tem os investidores retardatários, que a gente chama de sardinha, que é o pessoal que chega depois. Então, é muito bom os investidores analisarem as tendências, tá? Antes. Quando já sai a notícia no jornal, normalmente já é o período atrasado. Né? Além da análise gráfica, a gente tem a análise fundamentalista, onde a gente vai avaliar algumas coisas fundamentais da empresa. Vou apresentar alguns indicadores simples. Né? A gente tem o índice de preço por ação, que eu vou avaliar dessa forma. Vou pegar o preço da ação e vou dividir pelo lucro da ação. Né? O tempo que der aqui é o tempo que essa ação ela vai me retornar o lucro. Então, por exemplo, eu comprei uma ação de R$30 e ela me deu de lucro 10. Tá? Então, se eu ficar com essa ação, ela vai demorar 3 anos para me pagar o preço da ação. Ou seja, para esses R$30 voltar para minha carteira em ganho, eu vou ter que ficar 3 anos. Quanto maior o tempo, pior seria o investimento nessa empresa. Tá? Tranquilo? E aí eu deixo para vocês as referências bibliográficas, tá? É um curso rápido, né? Lembrando que esse curso eu faço presencial, aqui eu só fiz mais para tirar dúvidas de alguns investidores. Agradeço e até a próxima.